sei lá, hoje estamos aqui para fazer uma espécie de uma revisão, talvez o enterro, o suicídio, ou a morte da arte antiga. Muitas coisas aconteceram, como gritos e desesperos e brigas e críticas. O que é a verdadeira questão artística? Pode ser um grito, não sei, pode ser uma língua nova, como, por exemplo, Dobroveche, ili dobar dan, ili dobro jutro. Prvo, hteo bi da vam kažem kako sam puno radio da dođem do vas, a começar da slušate, to je meni najvažnije. Zato radi jedan umet i jedan pes. Ali to nije tako lako, znate. To je teško, znate. Jer ne može se sve da se radi ako nemaš pare. I ako imaš pare, trebao bi jako da budeš jedna žena poznata. I kad nismo poznati, ne možemo ništa da radimo. Bom, o Espírito Novo então se apossou a partir daquela data, no passado, na época em que Jarry andava de bicicleta ali pelos jardins Luxemburgo, por aí. Enquanto isso, a Rosa de Luxemburgo, plena Bruxelas, bruxuleante Bruxelas, estava querendo fazer uma releitura marxista. E os tempos foram, naturalmente, se encadeando em novas roupagens, em novas intersecções. Essa que é a questão. Realizaram-se muitas intersecções. Isso é uma narrativa. É uma narrativa quase que linear dos fatos. Porque, na realidade, nós sabemos que aconteceram essas coisas e que vieram dar no que deu. Uma grande melange, onde tudo pode acontecer, onde as novas ideias foram se intercambiando, e logo depois o L'Esprit Nouveau, surgiram os letristas com Isidore Isou. Est-ce que vous connaissez Isidore Isou? Je ne connais pas Isidore Isou. Mas eu ouvi falar dele, dos letristas, dos novos letristas, dos neos-letristas, dos sérvio-croatas que aportaram ali via Ljubljana, um pouco perto ali, sabe, daquela cidade. Como é o mesmo nome daquela cidade em que Joyce passou uns 3 carnavais lá? Trieste. Sim, então estamos em Trieste agora já em mais ou menos depois da Segunda Guerra, porque fizeram tudo, né? Surrealistas, sabe, Valéry, sabe, os encantamentos steinianos de Gertrude e todas aquelas papas da língua que ela supunha que fazia. Claro, foi uma coisa que realmente fez com que as coisas se encadeassem e remetessem a novas situações em que hoje a gente se apropria, se utiliza. Uns nem sabem disso, uns pegam de orelhada também, né? E, bom, hoje os projetos agora são mais em torno da questão cibernética, questões que estão mais no ar de uma forma virtual. Como nós estamos aqui agora, de uma forma virtual, após toda essa história que envolveu tantos personagens fantásticos, de Rauschenberg a Cage, passando por Debord, os filmes da Belle Époque, e os novos filmes, e depois McLaren, e depois todos esses caras. Não é, sabe, querer arrotar erudição. A realidade é que existem esses fatos históricos. E nós estamos aqui hoje para celebrá-los de uma forma em que vai acontecer daqui a pouco no pátio número 3, ali onde que às vezes faz-se um churrasco, sangram-se alguns bois, mas ali pode ser também um excelente motivo para se decretar a morte da arte. Não aquela morte da arte do Fukuyama, aquela bobagem, entendeu? Que acaba aparecendo como, sabe, novos cultuadores de Foucault e Guattari, Deleuze. Não. A morte da arte no sentido realmente concreto, né? Onde nós podemos realmente enterrar
um objeto artístico, para depois, mais à frente, a gente talvez trazê-lo de volta à tona, ressuscitá-lo, assim como nós já vimos ressuscitando já há muito tempo o concretismo, o neoconcretismo. Tudo é uma repetição dos fatos que começaram lá naquele Esprit Nouveau do Apollinaire e que deram sequência em todos os movimentos, os grupos de Viena, os fluxos, aquelas marcas de fósforo que são mais lindas que os fluxos, mas que ninguém sabe, porque elas não adquiriram uma roupagem, uma camada externa tão charmosa, tão sofisticada, como, por exemplo, os fósforos da Fiat Lux. Você quer coisa mais poética do que isso? Fósforos da Fiat Lux que se queimam e que não são nada, são apenas objetos, mas tudo se tratou de objetos nas artes visuais também. Uma série de objetos, né? Claro que depois foram incorporados através de outras nuances também, nuances corporais, nuances de gráficas, escritas, escriturais, espaciais, até que chegou um momento, nessa fase que nos interligou mais diretamente à época atual, né, com uma coisa que de repente pode ser agora também retomada, e que é uma grande ideia de artistas que não sabem, sabe, determinadas, não tem noção de determinados momentos até na história, e que de repente retomam aquilo de uma forma tão rica, tão sincera, tão espontânea, como por exemplo o poema Enterrado do velho Goulart, quando era realmente alguém que estava propondo alguma coisa consequente. O velho Goulart enterrou o poema, sabe, num basement, né, num sótão, e lá ele ficou enterrado com objetos, com outros objetos dos neoconcretistas. Isso para mim foi um marco na história, mas isso morreu, o tempo fluiu, passou, chegamos aos anos 80, muitas coisas aconteceram, estamos aqui hoje reunidos num espaço que é quase que um espaço que está tentando reviver alguns fatos da história. E o enterro de alguns objetos, o tratamento que se pode dar a eles, pode ser interessante na realidade. Claro, haverá divergências, óbvio. Eu não sei, sabe, se o que eu estou falando aqui tem uma relação direta com o que você está pensando aí. Os computadores. Acho que as pessoas preferem ficar em bares, assim como aqueles personagens lá do Esprit Nouveau, que eu me referia antes. Eles preferiam ficar em bares, ali, entendeu? Em lugares assim estratégicos, né? Como a margem esquerda do Sena. Nós temos a margem direita da Baía de Guanabara, que não é nada mais, nada menos do que o Catete e Santa Teresa, que são bairros antípodas ao ser humano, porque realmente estão quase no terceiro milênio, quer dizer, passamos a primeira década dele. Je ne sais pas.